que veio participar dessa aula agora, seja muito bem-vindo! Se você pudesse saber como você funciona, pensa, sente ou age, seria importante? É extremamente encantador começar a entender tudo isso. Confira com as pessoas que já passaram pela experiência e que estão aqui hoje dando seu depoimento para ajudar você nesse entendimento. 3 coisas que travam muito a vida das pessoas: traço de caráter na dor, dependência emocional e falta de ambição. Como trabalhar isso? Primeiro quero agradecer o meu filho Diego Rafael e a esposa dele Thaisa, que saíram aqui do Brasil e foram parar ali no Canadá. E são eles que estão me permitindo entrar no grupo de vocês. Agradeço a eles e eu espero que realmente eu possa fazer muita diferença na vida de muitos de vocês. O que é esse traço de caracteres? Explica como você funciona, sente, vive, atua, por que você age do jeito que você age. Você vai se conhecer como nunca antes pensou em poder se conhecer. Isso mesmo, é muito profundo. E tudo isso tem a ver com o sistema nervoso desde o início da gestação até aproximadamente seus 5, 6 anos de idade. Tem a ver com o ambiente que você viveu. Tanto moldou o formato do seu corpo, quanto moldou o funcionamento da sua mente. Quantas vezes se depara com sofrimento ou na dor, sensação de vazio, nada de ficar sozinho, carregando os problemas dos outros, sensação de exclusão, e terá a oportunidade de entrar para viver a alegria no recurso, com a sensação da criatividade, da comunicação, liderar, estrategista, planejador e executor. Isso tudo depende de quanto você tem de pico naqueles traços, naquelas sensações. A genética faz parte disso tudo? Faz sim, faz parte com a cor dos seus olhos, a cor dos seus cabelos e a cor da sua pele. Agora, o que cada um sentiu enquanto foi sendo milenizado é único e tem a ver com o ambiente onde você cresceu. Como você se vê, sente quando está na tristeza ou na alegria, também é único e é seu. E aí alguém vai perguntar, mas eu sofro de ansiedade? A ansiedade precisa ter esse lugar e precisa ter esse cuidado. E alerta, toda ansiedade começa por pequenas situações que ocorreram na sua vida e elas podem virar estresse, dando uma valorização naquilo que já está com dificuldade como ansiedade, e isso pode piorar, virar depressão. Inclusive, quando depressão não cuidado, você pode entrar sim, inclusive para patologias. É grave, tem que ter o cuidado. Pelo formato do seu corpo é que se mede o quanto de cada uma dessas 5 sensações você tem. E eu te respondo as 3 perguntas que nunca deram conta de responder para você. E essas perguntas não respondidas, elas acabam travando a sua vida e você precisa dessas respostas para sair desse lugar de desconforto e ir para o lugar de conforto. Alguns alinhamentos. Então, nós temos esses 5 traços de caracteres, lembrando, esses nomes são científicos, nada a ver com transtorno, distúrbio ou patologia clínica. E nós somos a mistura desses 5 traços. E em alguns momentos, a partir de agora, você vai achar que eu estou falando de você. Não tem nada errado, faz todo sentido. Por quê? Porque nós somos a mistura desses 5 traços e em algum deles nós temos um pico mais alto. Quando você tem um pico mais alto, ou seja, houve um momento maior de dor, de tristeza, de sofrimento, você vai se sentir mais forte no sentido de perceber alinhamentos feitos. Então vamos para a parte que importa e também quem sou eu? Eu sou Lourdes Maria Mig, formação universitária, eu sou psicóloga, eu sou analista corporal certificada e autorizado pelo Corpo Explica desde 2019, então muitas pessoas já passaram pelo meu consultório ou via videochamada, os cursos que eu participei. Imersão presencial, o Corpo Explica 2019, que é a lógica da vida, também Corpo Explica 2020, depois eu fiz neurociência, eu fiz hipnose,
método saúde integrativa sistêmica, nutrição emocional e comportamental, síndrome do pensamento acelerado, sexualidade, entre outros. Eu atuo pelo método inovador eficaz com análise corporal e comportamental porque optei pelos resultados rápidos e seguros exatamente porque estou falando de você. Como você foi milenizado para você desde o início da gestação até aproximadamente seus 6, 7 anos de idade. Então hoje eu sou analista corporal autorizada pelo Corpo Explica. Pelo formato do corpo é possível enxergar a mente que há ali dentro. Isso começa tudo com Freud, quando ele percebe como médico que ele não estava lidando só com uma pessoa, corpo, organismo. Ele percebeu que ele está lidando com uma pessoa, sentimento e pensamento. Reicher já era aluno dele e Reicher não concorda com toda essa forma que o Freud coloca isso. Ele acha que sim, é um corpo, uma mente, mas tão entrelaçado entre eles que o formato desse corpo explica como essa mente funciona e como essa pessoa está no recurso ou na dor. Lower chega para sistematizar todo esse trabalho e mais recentemente o Corpo Explica vem com a melhor parte agora, medir. Ele vem para medir e ele monta mapa dos caracteres. A partir dali, a facilidade de entender todo esse trabalho que começou lá no Reicher. Freud, Reicher, Lower e o Corpo Explica. E tenha a certeza, você tem muitos superpoderes dentro de você e esses superpoderes é que vão acabar mudando a sua vida, como já mudou a minha e de muitas pessoas pelas quais já passaram por mim. E aí você fica imaginando, como será o seu traço de caráter? Você pode ficar perguntando qual será o nível de dependência emocional que eu tenho, ou qual a falta de ambição, ou se eu tenho ambição, como eu estou vendo isso. E o que eu tenho de semelhanças e de conflitos dentro dessas 5 combinações dos meus traços. Eu quero deixar claro, as pessoas que estão ali nesses depoimentos, elas já passaram pela análise no mínimo de 6 meses a 1 ano, 2 anos, ou seja, elas já estão vivendo a realidade desse método. Uma cidade precisa vir a energia de algum lugar para ser colocado na central, para ser distribuído nessas casas. Assim também é o nosso corpo, tem a central. Então os traços de caracteres vão se formando conforme avança a milenização no corpo, desde o início da gestação. A milenização é esse envelopamento do sistema nervoso, nada diferente da capa dos fios de eletricidade. Estamos começando com o primeiro traço. Você gosta de estar no seu canto, de preferência sozinho, ninguém te incomodando? E se você não é assim, não gosta de estar no canto sozinho, calma, tem mais 4 traços. A milenização agora está na cabeça, o esquizoide. Qual é esse momento? Início da gestação até 1 mês de vida. Então a milenização, como eu falei, está na cabeça. A sensação que a criança tem é rejeição. Isso no útero da sua mãe. Não que a sua mãe estivesse rejeitando você, é a sensação que você tem nesse útero. Ou seja, às vezes, por algum motivo, a mãe perdeu alguém perdeu o emprego na família, aconteceu um fato, a mãe está um pouco mais apavorada, cordão e útero se juntam, tem essa sensação, às vezes fica um pouco mais frio, um pouco mais apertado e falta sangue para essa circulação da criança. Ela se sente rejeitada e aí essa criança vai ter um pico nesse traço. Mas lembrando, em cada dor que essa criança tenha passado, nessas 5 sensações, sempre vão ter recursos para a vida dela, boas capacidades. Então, no recurso, qual é a capacidade dessa criança com essa sensação de rejeição dentro do útero? Se torna um adulto muito criativo, tem muita imaginação, cria as coisas do zero, mas não é um bom executor. E você é muito racional, reservado e às vezes já até sentiu-se considerado antissocial.
principalmente na escola. Por quê? Porque provavelmente você é uma pessoa muito quieta, muito no seu canto. Nós vamos ter o Felipe, que vai estar falando dessa sensação estranha que às vezes por nada aparece na vida dele, que ao mesmo tempo ele quer estar no canto e quer estar com pessoas. Então ele percebe essa mistura de traços. O maior pico nos traços dele é esquizoide. Meu nome é Felipe, eu tenho 23 anos de idade. No começo até tenho que confessar que dei uma enrolada nela, que a gente fica um pouco assustado talvez. E o nome análise corporal às vezes deixa a gente talvez um tanto quanto inseguro. Eu comecei a ver os resultados disso, que a gente vai começando a se conhecer melhor, a gente vai começando a ter um entendimento muito melhor sobre nós mesmos. E isso para mim, na minha vida, trouxe uma mudança muito drástica mesmo, principalmente na questão segurança, na questão medo. Eu me sentia sempre muito inseguro, principalmente com relação ao meu trabalho. Tenho uma posição onde eu tenho que tomar algumas decisões e às vezes eu ficava com um pé atrás e eu tinha essa insegurança. Eu consegui me conhecer melhor a ponto de saber, não, eu sou inseguro por quê? Eu estou me sentindo inseguro porque eu tenho medo por qual motivo? E aí eu comecei a pensar no dia a dia, à medida que esses sentimentos foram vindo para mim, no meu trabalho, na minha casa, na minha família, a partir desse entendimento eu consegui criar capacidade de segurança, entendi o porquê. Tinha alguns momentos, às vezes eu não queria falar com ninguém, queria apenas estar no meu canto, quietinho, pensando em alguma coisa, em algum determinado assunto. Antes de fazer a análise corporal, eu achava isso que era um defeito, algo esquisito. De repente, do nada, me dava uma louca que eu queria me trancar no meu quarto, ficar um tempo sozinho, refletindo, e entender que isso faz parte de mim. E que isso faz parte da minha maneira como pessoa, para que eu possa ter uma boa qualidade de vida. Faz parte do meu tipo. E a partir do momento que eu entendi isso, eu parei de ver esse afastamento que eu preciso ter como um defeito, e sim como uma qualidade, como algo que eu realmente necessito para poder estar desenvolvendo as minhas atividades da melhor maneira possível. Então isso me ajudou muito, muito mesmo. A partir do momento que eu entendi que eu sou um tanto esquizoide, eu pude entender a minha capacidade de criatividade, porque que de vez em quando eu dava umas viajadas assim, muito louca, pensando no futuro, e aquilo realmente não era uma viagem, era apenas a minha mente trabalhando como ela tem que trabalhar e como ela foi feita. Eu entendi a minha necessidade, a minha vontade de estar sempre à frente de alguma coisa. Tanto que hoje no meu trabalho eu tenho um certo cargo de liderança. Através da análise corporal eu vi que isso não é um defeito, não é algo estranho. Trabalhar com isso no meu dia a dia de maneira a me favorecer e a favorecer quem está ao meu redor. Essas características que a gente tem, que a gente traz conosco mesmo, e nós podemos encaixar elas nos momentos corretos. E eu consegui entender isso, consegui enxergar isso. Hoje recomendo para você que está assistindo esse vídeo que o valor que você agrega na tua vida a partir da análise corporal é algo imensurável. Realmente não perca tempo, venha conhecer o trabalho da analista Lourdes, você só tem a ganhar mesmo. Por acaso você já sentiu um vazio no meio do peito? Um peso, uma confusão? Tem a necessidade de estar com pessoas sempre por perto. Vamos então para o segundo traço, que é o oral. Qual é esse momento? Segundo mês de vida até 1 ano de idade, a melinização então está ali na cervical. Sensação, a dor é o abandono. É a fase da amamentação e do desmame. Talvez você estivesse incomodado com algo. Ninguém conseguia dar conta do que você sentia. Chorava, se desgoelava e chorava. Ali vinha bico, ali vinha seio, ali vinha gente, pegava você. E nada dava conta. Talvez o problema fosse esse. Um bichinho mordeu ou teve uma irritação. Era só ter coçado aqui. Ou uma etiqueta estava te incomodando, fralda, alguma coisa estivesse te incomodando. Eles não davam conta de saber o que estava fazendo você se sentir abandonado. E no recurso, quais são as suas capacidades?
Você é uma pessoa muito comunicativa, sensível, acolhedor, profissional no atendimento. Por quê? Porque você gosta de ficar falando e muito emocional. Para o moral é muito difícil essa sensação de abandono, porque naquele momento que todo mundo tentava fazer algo por ela, mas não entendia o que ela precisava, ela chorou muito e isso foi desesperador. Às vezes sente um vazio no meio do peito, um peso, uma confusão, e se perguntarem para essa pessoa por que está se sentindo assim, talvez ela não saiba de responder. Aí, para quem não entende desse traço, vai dizer, mas que coisa é essa? Chorando e não sabe por quê. De repente começa a rir, às vezes até ri e não sabe por quê. Duas pessoas que vão falar um pouco dessas sensações, mas que elas deram conta na vida. Então a Jaqueline, ela veio porque alguém da empresa já me conhecia e me indicou. Isso é muito importante para mim. E ela se sentia incomodada. Por que essa necessidade de estar com pessoa? Por que do nada a sensação de vazio, tristeza? Sou a Jaqueline, eu sou estudante universitária, eu faço faculdade de administração e tecnólogo em agrocomputação. E hoje eu trabalho como gestora administrativa numa empresa de tecnologia agrícola. Eu estava vivendo um momento muito difícil da minha vida e sempre senti uma necessidade muito grande de ter gente por perto, de me sentir perto de pessoas, querer conversar, querer estar perto de gente. Tinha uma necessidade muito grande de me cobrar também por ser uma pessoa perfeita, necessidade de entregar tudo nos mínimos detalhes, tudo que eu fazia. E sempre guardei tudo isso pra mim. Não fui percebendo o quanto isso estava me fazendo mal. E chegou um momento que eu percebi que eu não estava vivendo mais. Eu estava só existindo. E cheguei um dia no trabalho, muito mal. E os colegas de trabalho viram que eu não estava bem e acabaram me indicando você. Não foi fácil aceitar aquilo. Procurar ajuda não é fácil. Eu me permiti. Quando eu fui pra análise, eu não imaginava que seria da forma que foi. Eu imaginava que seria uma terapia comum, onde você só ia me escutar. Quando você começou a falar sobre os meus traços, sobre quem eu sou, as coisas começaram a ficar mais claras. Eu entendi que eu me sentia boba, achando que eu tinha que estar perto de gente, que eu tinha que conversar, que eu me sentia crítica demais comigo mesma. E agora que eu me conheço, que eu sei quem eu sou, eu consigo equilibrar as coisas. Então eu entendo hoje que eu tenho essa necessidade de estar perto de pessoas, mas eu também sou uma pessoa competitiva, eu também sou uma pessoa forte, e eu consigo equilibrar os meus pontos. Como eu falei antes, eu estava só existindo ali, né? Eu não me entendia, eu não sabia quem eu era. Me conhecer foi muito importante para que eu consiga passar pelos desafios do dia a dia. E na minha vida profissional, depois da análise, as coisas ficam mais fáceis. Que nem eu que trabalho com liderança, com gestão, é mais fácil para mim hoje saber conduzir alguma coisa. E eu consegui entender também que não dá para ser feliz o tempo todo, mas dá para ser alegre. A gente consegue ir compensando as coisas sendo alegre, sabe, durante o dia. Tem momentos que vão ser difíceis, mas eu descobri que eu tenho bastante força, que eu sou uma pessoa que aguenta coisas difíceis. E agora eu entendi que, na verdade, a pessoa mais importante da minha vida sou eu. Eu me sinto mais completa, mais realizada. Eu sou uma pessoa mais feliz, com certeza. Eu consigo enxergar as coisas de outro ângulo. Eu achava que todo mundo tinha que ser como eu. E não, cada um é cada um. Foi mais fácil depois que eu tive essa explicação e me entender também. Eu acho que o primeiro passo foi isso. Depois que eu me entendi, ficou mais fácil de lidar com outras pessoas também. Eu acho que todo mundo tinha que fazer análise. Eu, antes da análise, eu já tinha procurado ajuda com outros profissionais e não tinha resolvido. Não tinha dado certo. Resolvia por alguns dias e depois acabava voltando tudo aquilo de novo, aquela sensação de que eu me sentia vazia, que eu me sentia abandonada, porque eu não me entendia até então. E a análise foi o melhor investimento que eu fiz, porque eu investi em mim. Então eu recomendo para que todo mundo faça. E a Marisa, formada em psicologia, faltava a engrenagem para ela começar literalmente o seu trabalho. A partir do método, ela consegue tirar suas travas, suas dúvidas e começa o seu trabalho. Bom dia, ouvintes. Eu sou psicóloga, né? Me chamo Marisa. Tenho formação já há mais de 10 anos na psicologia. Atuei muito pouco em clínica. Hoje eu atuo dentro da área organizacional. Eu trabalho numa empresa de saúde aqui em Ponta Grossa. E aí, através de uma amiga do trabalho, eu comentei que eu precisava encontrar alguém que trabalhasse com análise corporal, porque já era uma tendência minha, já gostava muito do tema. Aí ela me indicou você, porque ela também passou por análise com você alguns anos atrás e foi muito bom, então foi assim que eu te encontrei. A minha queixa principal, na verdade, eu te procurei porque eu estava muito incomodada com o meu peso. Só que depois do peso veio várias outras coisas, né? Porque não é só o peso, a gente
quando a gente começa a entrar um pouco mais dentro da gente, a gente começa a encontrar, né, as questões, a análise, ela me deu direção, né? Acho que tudo começou a fazer sentido, mas eu não entendia às vezes o porquê das coisas, e essa questão da métrica, né, que a gente consegue através dos traços, isso consegue me dizer o porquê eu ajo mais assim ou menos assado, né? E esses laços, né, que amarram ao passado, ele te impede de ir para o futuro, de criar energia para o futuro. A energia fica amarrada no pai ou na mãe, né, nessa dinâmica infantil, e aí eu não entendo porque eu estava tão cansada, ou porque eu não me abro para um relacionamento, ou porque só encontro pessoas erradas. Será que realmente eu estou atraindo a pessoa certa? Sim. Eu hoje, por exemplo, no meu trabalho, eu consigo me organizar muito melhor, entender o momento que eu preciso me isolar, entender o momento que eu preciso falar, mas falar de uma forma mais pensada, né? Negociar um pouco mais. Mesmo que eu possa falar tudo, mas pode interferir em mim mesmo. Exato, exato. Eu percebo assim hoje que isso se tornou muito mais fácil, né, no dia a dia. Eu percebo que os meus relacionamentos no trabalho começaram a melhorar também, porque as coisas começaram a ser mais equilibradas, né? Não é aquela pessoa que fala sem pensar, que fala para ferir, né, porque estava ferida, né? Só tinha isso pra dar, né? Exato, só tinha isso pra dar. Hoje você sabe quem é a pessoa mais importante pra você. Exato, que sou eu, né? Eu sou a pessoa mais importante, então formação já em psicologia há mais de 10 anos, mas eu não tinha validação, né, para seguir com isso, porque eu estava insegura, eu estava no meu passado, eu não conseguia encarar isso e encarar o meu paciente e entender que eu podia dar, né, direcionamento para ele, eu precisava de direcionamento. Super recomendo. Eu, assim, hoje para mim foi o que deu sentido, né, para tudo aquilo que eu estava passando, explicou muitas coisas, muito mais do que eu imaginava. Hoje eu percebo assim que um dos problemas, né, que as pessoas encontram em não ir para uma análise muitas vezes está no financeiro, mas assim, o que eu coloco aqui para o ouvinte? Nós parcelamos tudo. O teto veio uma chuva, não tenho dinheiro, eu vou parcelar porque é uma necessidade. Olhe para você e veja que isso é uma necessidade. Cuidar de você é uma necessidade. Parcele isso, né? E com certeza todo o restante da sua vida vai dar certo. Talvez nem o telhado quebre mais, porque você começa a atrair coisas boas para sua vida. E você aí, é um bom negociador? Articula muito bem? Quer sempre estar no controle? Quer sempre estar em destaque? Tem a ver com um dos seus traços. Nós estamos agora no psicopata. Qual é o momento? 1 ano a 2 anos e meio. A milinização está na torácica. A sensação na dor, manipulação, fazem que você está começando a interagir com outras pessoas além do pai ou da mãe ou do cuidador. Você se sentiu manipulado por diversos motivos. Às vezes um brinquedo nas mãos dos adultos, uma pessoa má, alguém desagradável. Quando você começa a interagir com as pessoas, os pais, quando ganham visitas, querem o quê? Que você faça gracinha, que você mostre que você sabe fazer. E eles querem que essa visita, que essas pessoas saibam o quanto você já é interessante. Mas se nesse momento você não estiver se sentindo bem por um outro motivo, simplesmente eles dizem, então vai brincar. Essa criança vai se sentir como? Descartada. Para você ter um pico maior nesse traço, você achou interessante isso e logo pensou, olha só, 1 ano a 2 anos e meio. Você já pensou, peraí, esse pessoal está negociando comigo. Então, se eu tô bem, eu sou querida. Se eu não tô bem, eu sou descartada. Eu vou negociar com esse pessoal. Então, ali já acontece o seu traço de ser no futuro alguém que articula, alguém que seja um bom vendedor e assim por diante. No recurso, quais são as suas capacidades? Você articula muito bem com coisas e pessoas, bom negociador, estratégico, muito racional e um bom líder. Você tem necessidade de estar no controle e às vezes para estar nesse controle, inconscientemente, você é capaz de diminuir até o seu par. Fazem exatamente na dor isso. Precisam e têm essa necessidade de estar nesse controle e estar em destaque.
Então agora vamos ouvir o Gustavo, e é interessante, ele é esquizoide e rígido para depois ser o terceiro traço dele é psicopata. E nessa mistura, ele não concordou muito na hora da análise que ele teria esse traço tão elevado de psicopata como terceiro traço. E ele percebeu o seu lugar, vestiu a camisa e foi à luta. Então, quando eu cheguei pela primeira vez aqui para fazer a análise, no começo eu estava um pouco nervoso, estava curioso, e assim que a gente fez a análise foi um momento mágico assim na minha vida, sabe? Porque eu consegui ter um autoconhecimento maior, de entender quem eu sou, de entender por que eu sou assim, porque eu já observava algumas características, mas eu não sabia direito o que era, de onde aquilo vinha e como lidar com aquilo também. Tem um traço rígido, um pouco mais alto, psicopata. O esquizoide eu já conseguia perceber assim, porque eu sempre tive facilidade com as coisas, tinha a minha inteligência ali um pouco mais avançada, mas ao mesmo tempo eu também não sabia direito como agir com aquilo, porque ficava muita ideia na minha cabeça e às vezes aquilo me sobrecarregava também, eu não conseguia lidar direito com aquilo. E eu sinto que com a análise, conforme a gente foi passando as sessões, isso foi me ajudando, eu fui entendendo melhor, fui sabendo lidar com aquilo. Consegui associar isso ao meu trabalho também, que eu sinto que me ajudou muito em vários aspectos, porque o meu traço de psicopata também me ajuda a ser um bom vendedor. Então, antes eu vendia, mas eu não sabia como eu estava vendendo. E agora eu sei a maneira de vender, eu sei me portar perante um cliente, sei como fazer um fechamento, sei como identificar. Também aprendi um pouco a identificar as outras pessoas também, saber como lidar com cada pessoa. E eu sinto que isso trouxe uma leveza para mim, tanto na minha vida pessoal, quanto no meu trabalho. Antes de vir aqui também, eu estava num momento bem tenso da minha vida, assim, em que vinham acontecendo muitas coisas ruins e eu estava perdido em meio a tudo aquilo, sem saber o que fazer. Conforme o tempo foi passando, fui aprendendo também a lidar com elas, a ficar mais tranquilo com isso. A Lourdes me ajudou a encontrar novos caminhos para a minha vida também. Ela me mostrou que há outras possibilidades, que eu preciso tomar as rédeas da minha vida. Bom, eu recomendo muito assim, a análise, porque eu tenho 20 anos e eu sinto que depois que eu fiz a análise, assim, eu mudei muito de um menino para um homem. Assim. Então eu sinto que foi uma grande diferença na minha vida. E às vezes tem muitas pessoas que estão... Você às vezes pode estar perdido, pode estar sem saber o que fazer com a vida direito, ou pode estar sentindo muitas dores, não sabendo lidar com aquilo. Ou então você não se conhece de fato. Eu acho que a análise corporal vai te mostrar quem você é, vai te ajudar a resolver os problemas da sua vida, a dialogar melhor com as outras pessoas, com você mesmo também, que é o mais importante. Se você for ver, a única pessoa que vai continuar com você até o resto da sua vida é você mesmo. Então você precisa cuidar de você. Você precisa ter um acompanhamento também. Vamos agora para o quarto traço. Você, por acaso, se considera forte? Tem a sensação de ser forte? Precisa ajudar os outros? Ou, se não ajudar, dá a sensação de ser mal visto, mal interpretado? Vamos estar trabalhando masoquista. Momento: 2 anos e meio a 3 anos e meio, então a milinização está na lombar. Qual a sensação na dor? Humilhação. Foi na fase do desfraude. Provavelmente você foi desfraudado antes do tempo. Você talvez tenha feito os adultos se atrasarem, assim se decepcionaram. Parece toda hora estou fazendo algo errado, já passou por bullying também. Se você foi desfraudado antes do tempo, a milinização ainda não chegou onde devia chegar, ela está apenas na lombar. Talvez você tenha sujado suas calças e realmente estava fedido, o irmão chama, mãe, vem aqui tirar porque está fedido isso, aquilo. Mas você faz de tudo, você se planeja, você se organiza, você fica pensando de tudo que é jeito. O que os adultos falam que eu teria que estar sentindo que essa sujeira, esse cocô, esse xixi está saindo e eu não consigo sentir? Faz tudo minuciosamente porque você quer não fazer mais uma vez o que os adultos não gostam. Qual é o recurso e as suas capacidades que você está trazendo com você? Você é muito forte, aguenta muito bem as situações, extremamente cuidadoso, detalhista no que faz, correto e muito executor e é bastante emocional. Forte no sentido, eu preciso ajudar os outros. E se não ajudar, inclusive é mal visto. E pior ainda, às vezes você ajuda as pessoas e no fim é mal interpretado. Vamos ouvir um pouco a Janete? Ela perdeu o marido dela de repente num infarto e já se fazia mais de 1 ano e meio, não dava conta. Como diz ela,
por mais que eu me esforçava, eu não dava conta. Ela já havia trocado os papéis com a filha no papel de mãe. Levei 1 ano e meio para buscar ajuda, porque eu achava que sozinha eu ia conseguir. Mas eu não percebia que eu estava fazendo mal a mim, mal à minha filha. Só depois de 1 ano e meio eu resolvi, eu não poderia me aniquilar e parar no fundo do poço. Eu precisava me reerguer, conquistar novos horizontes, ter novos sonhos. E a partir do momento em que eu coloquei esse novo ar dentro de mim, né? Esse novo sorriso dentro de mim, as coisas só melhoraram. Ajudaram muito na minha profissão como pessoa, na minha profissão como professora, lá com as minhas crianças, no meu ambiente de trabalho, como mãe, como mulher, como ser humano. Então, realmente, a análise corporal é fantástica. As sessões de análise, né, a gente conseguiu, eu principalmente, né, consegui descobrir qual era o meu traço de caráter, masoca e oral. O masoca é mais detalhista, né, minucioso, gosta dos detalhes, se prende muito nas pequenas coisinhas ali nos detalhes. E ela já é ao contrário, né, é bastante rígida, então gosta de estar em evidência, mas os detalhes e as coisas pequenas não fazem tanta importância no que ela pretende buscar. Chegamos no quinto e último traço. Por acaso você se sente alguém competitivo que sempre está em primeiro lugar? Nem pensar em ser substituído. Você se sente assim? Se você se sente um pouco assim, provavelmente você tem um pico bem elevado nesse último traço que nós vamos ver. Então nós estamos no rígido. Qual é o momento? 3 anos e meio a 5, 6 anos de idade, onde a milinização está no sacral. Sensação na dor, traído, excluído e trocado. Você viu as pessoas em pares, sendo assim, você também quer fazer o seu par. Menino, tenta esse par com a sua mãe e cria inconscientemente uma rivalidade com o seu pai. Menina, tenta fazer esse par com o pai e cria uma certa rivalidade com sua mãe, mas lembra, isso é inconsciente. Os pais dizem minha princesa, meu príncipe, mas eles têm tantas tarefas, deixam você de lado. Com isso, lá você se sentiu a ponta fraca da relação. No recurso, capacidade, você é uma pessoa ágil, competitiva, executora, quer ser o primeiro em tudo, se esforça muito para isso e é muito racional. Nem pensar em ser substituído. Lembra, você se sentiu a ponta fraca da relação quando você era criança? Você é uma pessoa ciumenta, insegura. Tatiane percebeu estar difícil sem ajuda para dar conta de tudo. Naquele momento, a profissão, ser professora e mãe, estava mantendo ela viva em pé. Me assustei na primeira sessão, que quando ela olhou para mim, ela já falou, olha, temos aí uma menina que é muito estudiosa, né, e gosta de estar em evidência ao mesmo tempo, né? Então, aquilo me assustou, pensei, quem que contou para ela que eu sou assim? Que eu era assim, porque eu não estava, como eu falei, eu estava num momento de sofrimento, de dor, e ela, nessa análise, no momento da análise, já despertou aquela coisa, e era uma coisa que me incomodava. Onde está aquela Tatiane que era boa, que era feliz, que era bem-sucedida? Onde foi parar? E quando ela me falou aquilo, que eu era estudiosa, eu já não estava conseguindo estudar no momento que eu procurei a terapia, mas eu sempre fui, realmente, gostei muito de estudar. E nessa primeira, durante a análise corporal, já começou o despertar, né? Aonde está aquela Tatiane que ela está vendo e nem eu consigo ver mais, né? Então, uma das coisas eu pensei, né? Ela não me conhecia e eu fiquei na dúvida, falei, quem contou isso para ela? Nós não tínhamos conhecidos em comum, no princípio, né? Então, já começou ali, opa, então a terapia, né? Ela traz algo diferenciado que há meses eu já não estava encontrando. Em menos de 1 hora, ela já me descreveu, né, grande parte do que eu era e do que eu gostaria de voltar a ser. A análise corporal foi um marco na minha vida, né? Então foi um momento, eu procurei a terapia no momento que a minha autoestima estava muito baixa, né? Um momento de dor, de sofrimento muito intenso. Eu me encontrava totalmente sem saída, já estava fazendo outras terapias na época,
mas não estava conseguindo me encontrar, né, nesse mundo, nessa vida, mesmo já estando há um tempo fazendo outras terapias. Aí, depois da análise corporal finalizada, ela trabalha com os gráficos. Eu, como professora da área das exatas, gosto muito de gráficos, de números. Também foi uma coisa que me ajudou muito a me entender, a me conhecer e sair daquela situação de dor. Imaginei, depois que ela me mostrou os resultados da análise corporal, os meus traços, imaginei que realmente, né, iria ser mais fácil sair dessa situação, então, né, de baixa autoestima e sofrimento, dor. Só que mesmo assim eu achei que ia demorar alguns meses para sair, até pela experiência que eu estava tendo com outros terapeutas. Ela foi o processo de terapia foi muito rápido em termos de tempo, né? Eu brinco, eu não terminei de pagar as faturas do cartão de crédito no momento do sofrimento, da dor que eu procurei a terapia. Eu também não tinha dinheiro, não tinha condições financeiras, até conversei com a Lourdes, ela tem o parcelamento e tudo mais no cartão de crédito. Eu já estava totalmente diferente, já resgatei a Tatiane que eu gostaria de ser novamente, aquela com a estima elevada, que as coisas davam certo, e não tinha terminado de pagar as faturas ainda, né? Então, o meu processo foi mais rápido do que o pagamento do processo. Então, foi o melhor investimento que eu fiz, né, para mim e para minha família também. Tanto que familiares meus brincam, né, quando vem alguém com problema, Tatiane, como que é o nome da tua terapeuta mesmo? Por quê? Porque eles também viram essa diferença, também viram. Então, não fui só eu que vi, não sou eu que estou falando, né? Os familiares, pessoas próximas a mim também vêm me perguntar. Acabei de explicar sobre traço de caráter, quando ele está na dor, o quanto ele trava o ser humano, e quando ele está no recurso, o quanto ele consegue fazer com que esse ser humano esteja de bem na vida. Mas nós temos mais duas sensações muito elevadas e que podem atrapalhar muito a vida das pessoas, que é a dependência emocional e a falta de ambição. Eles são bem curtinhos. Tendência à dependência emocional. Sempre que você tenha que tomar uma decisão em sua vida e essa decisão frustra alguém, e esta frustração da pessoa de alguma maneira impacta na sua vida, isso significa que você tem uma tendência à dependência emocional com essa pessoa. Ou seja, isso acontece quando você depende da opinião dos outros para você dar um passo e seguir a sua vida, mesmo que isso seja importante para você. Então vamos lá. Dependência alta, oral e masoquista. O oral e o masoquista, eles são muito emocionais e o rígido fica ali no meio. Tendência baixa, esquizoide e psicopata, os dois são muito racionais. O rígido, ele é um pouco racional e emocional. O esquizoide e o psicopata, eles têm tendência baixa, porque eles não estão nem aí, eles vão lá e fazem e dão os passos necessários na vida. Lembrando que nós somos a mistura dos 5 traços de caracteres. Então vamos para a ambição. É o nível de desejo latente quando o indivíduo anseia viamente alcançar determinado objetivo, obter sucesso ou tem a pretensão de se tornar algo ou alguém importante ou poderoso. Quem agora vai estar em que lado? Ambição que precisa ser provocada, o esquizoide, oral e o masoquista. Ambição nata, psicopata e agora o rígido. Mas como faz para provocar essa ambição? O esquizoide, ele é muito na dele, no cantinho dele, mas ele adora viajar, ele adora ter as coisas, um carro novo, isso, aquilo. E o oral gosta de comer coisas boas, ele gosta de ir em outras cidades, tem gente que gosta de ir até outros países para experimentar comidas boas. Então ele consegue se provocar pelo que consegue ter como retorno, assim também como masoquista. E nessa mistura de traços, a gente tem um certo equilíbrio ali. E olha a importância disso, a dependência emocional e a falta de ambição são as duas coisas que mais perturbam a vida de uma pessoa. São essas, então, as 3 coisas que travam a vida de uma pessoa, que é os traços na dor, dependência emocional e a falta de ambição. Lembrando, os 3 traços no recursos destravam a pessoa e a dependência emocional e a falta de ambição, quando estão no recursos, fazem com que a pessoa dá os passos necessários que precisam. Lembra das pessoas que deram o seu depoimento? Elas passaram por isso. Eu vou colocar aqui 3 modelos
Olha, 43% dessa pessoa é esquizoide. Essa é uma pessoa muito, mas muito criativa. E o rosa, o masoquista e o rígido são bem pequenos, ou seja, essa pessoa não é muito de executar. Ela é uma pessoa criativa, mas ela precisa de gente para executar. A dependência emocional dela é 30% e a ambição 33%. E aqui tem traços mais distribuídos. Veja, essa pessoa tem todos os traços entre 15% e 25%. Criativa ali com 25%, mas também olhando para o traço que está lá em verde e rosa, ela é uma pessoa muito executora. Então essa mistura desses traços dão esse equilíbrio para ela. Tendência emocional 48% e a ambição 40%. É uma pessoa bastante racional. Vamos mais um exemplo, 2 traços mais alto. Essa pessoa tem 30% de rígido e 28% de oral. Então ela passeia muito durante o dia nesses 2 traços. 70% dessa pessoa quer estar com gente, não quer estar sozinho. Mas olha o cuidado que ela precisa ter com relação à dependência emocional, 58%. E 42% de ambição. E lá no início eu fiz a pergunta, como será que é os seus traços? Qual é o nível de dependência emocional? Quanto que é a falta de ambição? Quanto que eu tenho de ambição? E quais são as semelhanças nos conflitos? As respostas, elas são muito fáceis de ser feitas. E olha ali o mapa dos caracteres, como funciona o método inovador eficaz de transformação na hora, conjugado com a análise corporal. Observa 6 partes do corpo, cabeça, olhos, tronco, quadril e pernas. Esses dados geram o gráfico e com o gráfico eu vou explicar como você funciona. E com esses dados eu consigo dar a devolutiva para você, ou seja, falar como você funciona, por que você funciona assim, quais são as sensações que você tem para uma vida muito mais leve. Depois disso tudo, você vai me perguntar qual é a entrega que você me dá. São inicialmente 2 horas que eu vou estar com você, isso mesmo, 2 horas do meu tempo onde eu vou responder as perguntas que nunca ninguém deu conta para responder para você. E com esse método inovador que é ciência científico, eu consigo explicar para você muitas situações que já aconteceram com você na sua vida e você nunca entendeu. E olha a grandeza que é esse método inovador. Você tem 2 horas comigo para você se entender, saber como você funciona e tirar as suas dúvidas. Além disso, você recebe o seu mapa de funcionamento. Por que faz o que você faz? Por que você se relaciona como você se relaciona? Exatamente quem você é. Além disso, você vai ter mais 2 bônus. O primeiro é as aulas exclusivas com o passo a passo. Serão liberadas a partir do momento que você tiver passado pelo método, já se conhecer e saber como você funciona. Você vai entender de onde vêm esses traços, a nomenclatura, esse método. Você pode virar para mim e fazer a seguinte pergunta. Lourdes, estou com dúvida. Estou querendo chorar muito sem motivo real. Ou estou querendo ficar muito no meu canto sem motivo real. Isso é normal ou é anormal? Isso é normal. Se você é oral e quer chorar muito, tá tudo certo. E se você é mais racional, principalmente esquizoide, quer ficar no seu canto, também está tudo certo. E com esse mapa e essas aulas juntas, você vai conseguir entender com maior clareza o que está acontecendo no seu dia a dia. E olha que massa! Além de tudo isso, preparei ali junto aulas para explicar detalhadamente sobre a dependência emocional e a falta de ambição. São os 2 pontos que sempre paralisam um adulto, tanto na vida profissional como na vida familiar, na vida pessoal ou no lazer. E para fechar com chave de ouro, eu preparei um segundo bônus para você. Uma sessão reforço que você vai marcar quando tiver terminado de ouvir as aulas, recapitulando em 2
horas por videochamada, método com análise devolutiva, 5 módulos com 17 aulas, 1 hora, sessão reforço por videochamada. E mais, você terá o manual de funcionamento que serve para toda a sua vida. E quanto custa tudo isso? Aproveite 12 vezes de R$ 38,69 ou à vista R$ 397. Então esse valor vai até final de outubro. Método inovador, eficaz e transformação na hora. Gente, é ciência, vem desde o início do século XX com Reicher, não é mágica, é seguro, é a sua vida e é uma vida muito mais leve. O Felipe se sentia um erro às vezes porque era difícil, não sabia seu funcionamento. E a Jaqueline, eu me acho exagerado de querer sempre estar com gente, mas simplesmente é o recurso dela. E a Marisa, meio que amarrada no seu passado, essa vibração de criança, além de oral, a necessidade de estar em evidência. E o Gustavo precisava de um rumo na vida, colocar uma culpa sobre ele que não era dele. E a Janete, por que não consigo dar conta sozinho? O que está acontecendo? E a Tatiane, como assim? Tantas mudanças? Ela começou o processo em 10 de dezembro, no Natal já era outra, e em janeiro era vida nova. Lembra, quanto mais você estiver bem na sua vida individual, como ser humano, mais você tem essas capacidades no seu trabalho, no seu lazer, no seu relacionamento, na sua formação, na composição de pais e filhos. E agora? Você sabe agora que é possível e com um investimento muito pequeno e é para a vida toda. Você terá o seu manual de funcionamento. Aproveite, o preço tá aí, 12 vezes de R$ 38,69 ou à vista R$ 397. É seguro, é ciência, você não vai se preocupar. Quanto antes você fizer a sua inscrição, antes eu já vou fazer o seu processo para atendimento, porque vai se formar a fila aí. Eu te espero lá no processo, porque vai ser de muita validade. E o link está disponibilizado na descrição desse vídeo. Não se esqueça, é só chegar lá, fazer certinho, que eu estou ali. Assim que eu recebo, eu já começo a entrar em contato. 12 vezes de R$ 38,69 ou à vista R$ 397.